Hebreus 12, do 14 ao 17. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Deixa eu só ler essa primeira parte aqui, porque a palavra de Deus está dizendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E é interessante que a palavra santificação, ela significa separação, né? Em alguns momentos separação, em outros momentos corte, né? Porque tem hora que você precisa se separar, embora você mantenha os vínculos, que isso é a própria figura da igreja. Mas o que é ser igreja? É a gente manter a comunhão dos santos, né? Embora a gente seja separado, a gente está unido pelo Espírito de Jesus, é a unidade, né? Cada um sendo cada um, mas todo mundo entendendo que nós somos uma unidade, porque nós temos a mesma vocação, porque nós somos salvos por Jesus, porque Ele mudou a percepção de todos nós. Então, essa santificação tem esse significado de separação. A gente é separado. Repete o Hebreus. Hebreus 12, do 14 ao 17. Mas eu parei aqui para falar de Hebreus 12, 14 e 15, né? Que a santificação tem esse significado de separação. Mas em outro momento ela vai ter o significado de corte, né? A gente não pode estar vinculado ao velho homem. A gente precisa romper com a velha vida, com as velhas percepções. Isso é santificação. Mas o que eu acho legal é a construção que o autor fez, seja ela consciente ou não, porque se santificação significa separação, primeiro ele fala, sem essa separação, sem essa dedicação, sem essa transformação que acontece no dia a dia, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então quem tem certeza da salvação, tem também certeza que vai ser santificado antes de morrer. Né? Tem a certeza da salvação. A salvação pertence a Deus. A certeza de salvação pertence a nós. Então, todo aquele que tem certeza de salvação e não se santificou, já deveria começar a se perguntar. Né? Então, se de um lado santificação é separação, ele chega e fala assim no versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Porque olha o trocadilho que ele faz aí, não sei se percebendo ou não, né? Então, se santificação é separação, a gente chega num momento em que a gente vai se separando tanto, vai ficando tão separado, vai ficando tão exclusivo, vai ficando tão correto, tão metódico, tão não se mistura, que a gente vai se separando mesmo da graça de Deus. E santificação tem que ser uma separação do velho homem, uma separação da velha criatura, uma separação das lógicas deste mundo. Mas a gente vai se separando tanto das lógicas deste mundo que a gente acaba se separando mesmo da graça de Deus. Que é aquela coisa assim, eu tenho Jesus na vida, você não tem. Por isso que você tem enfermidades, por isso que aquele país é amaldiçoado, por isso que até o pecado dos cristãos fica justificado, porque os cristãos eles servem a Cristo, isso é que é importante. Né? Que é aquele preconceito dos que se separam em relação aos que se santificam. Né? Os que se separam entendem que se o cara é heterossexual, não tem problema, ele pode estuprar, ele pode praticar pedofilia, essas coisas o homem faz mesmo, mas ele é heterossexual. Agora, se a pessoa é homoafetiva e ela vive eticamente, ela é monogâmica, tudo certinho, não, mas é porque é contra a natureza. Como se fosse da natureza o homem assediar, estuprar, fazer covardia, né? Então acaba que essa separação, que deveria ser santificação, acaba se transformando em separação da graça de Deus. E a pessoa vai ficando tão firmada nas suas concepções, nas suas tradições, nos seus costumes, nos seus cultos, nos seus rituais, nas suas certezas, nas suas ideologias político-filosóficas, ideológicas, e ela começa a pensar, ser santo é isso, ser santo é ter uma tradição. Amém. Por isso que ele vai falando, cuidado que nessa caminhada ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio delas
muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui é que a gente vai chegar numa outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, né? Nos versículos 16 e 17. Que a santificação, esse cuidado da gente não se separar da graça de Deus, e se separar da graça de Deus é a própria desgraça, né? Porque você vai ficando tão maravilhoso que a graça, a gente vai vendo um monte de pessoas aí falando isso, graça barata, como é que eles falam? Tem um outro termo que ele usou, gracinha, graça... Eu vi um pastor que fica entrevistando os outros lá, dizendo um termo que eu esqueci agora, quando ele vai falando, vai zombando dessa graça, uma graça turbinada, como se a graça de Deus não bastasse. Hipergraça. Isso, hipergraça, é um novo termo acadêmico para zombar da graça de Deus, é chamado de hipergraça. E esse termo já mostra que alguns, com o tempo, vão se tornando amargos e vão se separando da graça de Deus. Porque aí, quando a graça de Deus começa a ficar estranha para a gente, a ponto de eu chamar de hipergraça, existe hipergraça? Toda graça já é hipergraça, toda graça já é um absurdo, porque é um absurdo Deus nos amar. Basta você fazer isso de maneira empobrecida, que você vai receber todas as críticas. Né? Pegue-se aí, quem me acompanha, eu estou sendo chamado de obsessivo, compulsivo, apaixonado, safado, sei lá mais o quê, porque eu estou muito preocupado com uma situação que quando você começa a ter percepção da graça de Deus, você entende do que é que Deus te perdoou e do que é que você deveria aprender a perdoar as pessoas. Aí é o caso lá do menino Henrique, eu até pedi oração para vocês há 15 dias, onde todas as minhas manifestações pela mulher que hoje está presa, ela acabou sendo presa, é vista pelas pessoas que foram agraciadas com a graça de Deus, elas começam a achar que isso é uma hipergraça, que isso é uma desgraça, que isso é uma obsessão, que isso é uma idiotice. E do ponto de vista humano, essa percepção não está errada, não. Por que você vai preocupar com isso? Por que você está pensando nessas coisas? E na verdade, o que nos resta fazer? Nos resta fazer a nossa luta solitária diante de Deus. Por isso que graça é isso, né? É você viver em comunhão com Deus, ou seja, comunhão uns com os outros, mas é entender também que até aqueles que estão em comunhão com você nunca entenderão a percepção da graça de Deus que você tem tão aguda na sua vida, que te faz lutar pelo absurdo, pelo irremediável, pelo indizível, por aquilo que envergonha. Né? Se Jesus fosse pensar na percepção humana, ele nem teria nascido, porque o primeiro absurdo de ele ter nascido é ele ter de nascer de uma virgem. Né? O segundo absurdo é ele, sendo Deus, ter que ser educado na África como uma criança refugiada. O terceiro absurdo é ele, menino de 12 anos, um menino sábio, vai se meter de sabichão com os doutores da lei, que era um menino de 12 anos, um menino de 12 anos que ele se acha o sabichão, né? Porque ele poderia pensar assim, não, deixa quando eu fizer 30 anos para eu poder falar com essas pessoas, cada momento é um momento. E não, ele era só um menino que tinha paixão pela missão que Deus tinha dado a ele. Né? E aí a gente até já coloca, meu filho, se você tem essa paixão toda ministerial, por que você se casou? E aí Deus fala assim, mas quem sabe também eu não chamei vocês para serem casados com alguém que tem paixão pelo reino de Deus. E aí começa-se toda essa crítica. É porque é interessante, as pessoas que criticam são as mesmas pessoas que, em sua maioria absoluta, se eu colocasse nas minhas redes assim, Monique assassina, nossa, eu recebi um tanto de comentário, de aplauso, de parabéns, ninguém iria questionar de onde eu tirei essa frase. Mas se você começa a dizer que a pessoa que todo mundo quer que seja assassina não é, aí é pancadaria, pancadaria. Só que você recebe aquela pancadaria e você pensa, eu sei do que Deus me perdoou, eu vou ajudar essa pessoa aqui. Eu sei do que Deus me perdoou, eu vou envolver com essa situação aqui. Eu sei do que Deus me perdoou.
Mas é muito chato, porque acaba sendo essa separação que eu falei. Você vai tendo percepções sobre o reino de Deus e as pessoas que estão com você não conseguem ter essa percepção, porque os discípulos de Jesus achavam que ele era doido, a mãe de Jesus achava que ele era doido, as mulheres que foram com Jesus até o fim e até depois do fim eram mulheres vistas como doidas, né? Ninguém ia valorizar uma Maria Madalena, uma Maria irmã de Lázaro, procurando o corpo de um homem morto, porque já tinha acabado. Que obsessão é essa dessas mulheres? Que idiotice é essa dessas mulheres? E aí Deus fica caladinho, porque ele não fala nada. Jesus nunca fez um culto para enaltecer a figura de Maria Madalena, Maria irmã de Lázaro, Susana, mulher de Cusa. Jesus nunca fez um culto para enaltecer a percepção dessas pessoas, porque a sabedoria em Cristo ela também é solitária. Quando Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele está falando de uma coisa vergonhosa. A gente fala de sede de justiça como se fosse uma coisa justa. Nós achamos que sede de justiça é coisa de gente doida. Aliás, se você pegar a lista das bem-aventuranças, é só coisa de gente vergonhosa. Bem-aventurados os humildes de espírito. É idiota. Aí Jesus está dizendo, não se sinta idiota, sinta-se bem-aventurado. Bem-aventurados os que choram, fracote, afrescalhado, abobado, imbecil, inseguro. Bem-aventurados os pobres. Quem gosta de falar de pobre, nem pobre gosta de falar de pobre. Bem-aventurados os mansos. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque fome e sede de justiça é obsessão. É interessante que quando o cara tem obsessão por dinheiro, economia, vira coach, faz palestras no Instagram, esse cara, deixa eu assistir essa palestra. Nossa! Agora, quem tem fome e sede de justiça é doido, é amargurado, é atormentado, não sabe falar de outra coisa, é idiota, troca o assunto. É interessante que, enquanto o cara fala de economia todas as vezes, ninguém acha que ele tem que trocar de assunto. Mas se ele fala da sua fome e sede de justiça, ele é doido. Por isso que as mulheres são vistas como doidas, né? Porque são, sobretudo, elas que estão todos os dias em alguma situação de fome e sede de justiça, né? E aí Jesus andou com esse bando de histéricas para as nossas teorias corretas, que não se percebem loucas, né? E obsessivas. E aí nessas horas, a santificação é esse movimento de solidão, de entender o seguinte: sem essa santificação ninguém verá o Senhor, porque embora todos nós aqui somos santos porque escolhidos e por isso que estamos aqui, por outro lado, a gente sempre vai ter que enfrentar em relação uns aos outros aqui essas gradações de santificações, né? Ou subgradações. Eu tenho que ser separado do mundo, e aí eu tenho de discernir a minha conjugalidade, eu tenho de discernir essa comunhão aqui, que tem gente que é para estar aqui, tem gente que não é para estar. São as subgradações da santificação. E aí é Jesus que tem 12 apóstolos, mas ele frequenta a casa de amigos que não eram dos apóstolos, mas ele vai orar no monte e chama Pedro, Tiago e João, mas aí o João se acha gostosão e quer queimar samaritanos, aí tem que ser repreendido. E aí o Tiago bota desculpa na mãe dele que quer um sentar à esquerda e outro à direita de Jesus em Jerusalém. Então, são santificações que vão visitando a gente vida fora o tempo todo. E que, na maioria das vezes, você fala assim, puxa, estou sozinho mesmo. O Paulo experimentou essa santificação porque ele foi ficando sem ninguém, literalmente, porque aqueles que estavam com ele não tinham expressividade ministerial. Ele acaba sozinho, degolado, né? E com os outros santos em Cristo Jesus, lá em Jerusalém, pregando. Aí depois que ele morre, conforme falou o renomado irmão Paulo, que escrevia coisas difíceis de entender, né? Aliás, Paulo não é entendido até hoje pelos pastores. Mas ainda assim a ordem não faz curva. A ordem é seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Porque a gente logo troca a santificação pela paz com todos. E às vezes, para você ser santo, você vai seguir a paz com todos, mas não vai conseguir ter paz com alguns. Porque o compromisso nosso é se deixar, nos deixarmos
adoecermos, né? Com esse pensamento que parece loucura, com esse pensamento que parece separatista, mas não é, com esse pensamento da justiça, da vida, da alegria, do amor, do reino de Deus. Então é interessante que sempre que você está fazendo aquilo que se refere à santificação, você é questionado diuturnamente, ou seja, o dia inteiro. A pessoa é escrava de tudo quanto é porcaria. Mas se você está se dedicando a um assunto que é justo, né? Por exemplo, Roma tinha suas muitas festas, mas Jesus ressuscitou um morto, isso era motivo de interdição. E todos nós temos os nossos vícios, os nossos impropérios, os nossos palavrões, nossas loucuras, mas se você se dedica a determinada situação, como querendo gerar dentro de você um esmerar-se na justiça social em Cristo Jesus, isso é visto como coisa estranha. Faz igual uma mulher falou comigo no conselho tutelar, ainda em 2008, que eu fui lá me envolver em uma situação de justiça social de uma mãe. A Sônia conheceu essa mãe, a gente esteve lá na casa dela, com a geladeira dela toda marcada de facas, que o marido ficava dando facada na geladeira para atormentar a mulher psiquicamente. E aí, de repente, esse marido, dias depois, vai ao conselho tutelar com uma conversa mansa, amigável, maravilhosa, e as conselheiras tutelares todas apaixonadas por aquele homem tão gentil, e com essa conversa gentil, o que ele faz? Numa tacada só, ele consegue a guarda imediata dos 2 filhos que aquela mulher tinha. Aí lá vai eu, durante a semana, no conselho tutelar, ajudar essa mulher que estava muito desorientada. Aí a conselheira chega para mim e fala assim: quais são as suas intenções em ajudar essa mulher? Eu falei: por quê? Você está querendo dizer o quê com isso? Aí quando ela viu que eu a enfrentei também, eu falei: depois eu vou tomar esses 2 filhos dela mesmo, porque ela chegou ali, eu logo vi quando ela chegou na porta do conselho, na carona de uma mulher de moto, eu falei: essas duas têm coisa. Eu falei: mas ainda que fosse o caso, você está tirando 2 filhos de uma mãe porque ela veio de carona numa moto? Aí é claro que eu ajudei a mãe a denunciar o Conselho Tutelar do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes, que é o CMDCA, né? Mas é isso, os poderes estão contaminados dessas pessoas boazinhas. As pessoas mais perversas que a gente conhece são essas boazinhas, porque elas são amáveis, elas são gentis, exatamente porque não tem fome nem sede de justiça, né? Por isso que elas são gentis, porque elas não têm sede nem de viver, quanto mais de justiça. E aí, o texto não faz curva. Seguir a santificação, sem a qual... Por que ele disse isso? Porque é muito difícil ser crente, é muito difícil ser santo, é muito difícil ser separado, porque todos os dias você é convidado a ser ateu. Porque toda vez que você tem uma proposta de chorar com os que choram, de ser humilde de espírito, de ter fome e sede de justiça, você vai receber uma crítica tão atroz que você vai falar assim: não, eu não posso, eu não posso. E é por isso que ele vai falando da raiz de amargura, porque eu conheço gente muito próxima a mim, que foi separado por Deus, a quem Deus se revelou, com quem Deus falou, e aí o tempo vai passando, e a pessoa fala: a pessoa acha que eu sou doido. Não, vou falar não, fulano vai rir de mim. Aí você vai ficando com medo da risada dos outros santos. Porque a maior armadilha que Jesus tinha não eram os escribas e fariseus, e os romanos, e os pobres, e os corruptos. A maior armadilha para o homem Jesus eram os seus apóstolos, era a sua família, era a Virgem Maria, que achavam que ele não deveria se contaminar tanto. Afinal, que coisa idiota. Para que isso tudo? Por que ser besta para bancar a onda de herói? Você não é vacinado, não? Aquela prudência que eu chamaria de prudência satânica, né? Prudência satânica. Que às vezes você precisa discernir até a voz de Deus, porque você recebe palavras assim: olha, você não vai adquirir a confiança de ninguém agindo desse jeito. E você fica assim: mas, meu Deus, o Evangelho não é poder de Deus? Não foi o Evangelho que pegou o Paulo, que estava justiceiro, fazendo, acontecendo, e derrubou esse cara? E aí, por que eu preciso construir uma prudência nicodêmica, né? O que é a prudência nicodêmica? O próprio nome Nicodemos é um nome engraçado, né?
que é Nicodemos, ou seja, a imagem do povo. Quantas pessoas assim que eu conheço são as pessoas que eu mais abomino. Semana passada eu estava numa escola vendo umas Nicodemas falando com a turma, e elas ali justificando o consumo de cerveja, justificando o consumo de cigarro. Por quê? Porque o medo dessas Nicodemas é que que os alunos não podiam entender que a maconha faz menos mal do que cerveja. E eu acho isso tudo uma besteira. Se a discussão se libera ou não libera maconha, isso tudo é besteira. Mas mais ridículo ainda é você pegar uma turma de terceiro ano e tentar convencê-las de que não tem nenhum problema em liberar cerveja e cigarro para poder esconder a questão da maconha. O que é isso? São Nicodemus, ou são pessoas que se constroem na imagem do povo. Ah, não, o povo gosta disso, vamos ser assim. Aí os alunos tentando, não, fulano, mas olha só, são mais de 300 mil acidentes de trânsito por causa de uma cervejinha. Agora, me fala aí alguém que atropelou alguém porque estava marolado. Né? Não, gente, que não pode, é aquela ficção para mostrar para os meninos que uma coisa era pior do que a outra. Nicodemus, que é a grande tentação que a gente tem, é nos tornarmos imagem do povo. A gente tem de ser a imagem de Deus. Porque se o Evangelho não for poder de Deus na minha vida, por que eu preciso me encaixar por percepções de pessoas que não acreditam em Deus? Porque eu não posso crer em Deus apenas com a verdade. Ninguém quer, nenhum santo quer aparecer, mas o santo tem fome e sede de justiça. Né? Nenhum santo quer se colocar sobre ninguém, quer ter credibilidade de ninguém. O santo só quer que o que ele fala tenha o seu efeito. Né? A gente tem que desejar as nossas florestas de santidade, de espiritualidade, de nascente de rios que saem do trono de Deus. Desejar isso não é desejar popularidade, não é desejar ser aceito, é desejar ser água na existência, ser sal da terra e luz do mundo, conforme nos foi confiado. Mas eu acho interessante que é exatamente por isso que ele coloca a separação da santificação como separar-se da graça de Deus por meio da raiz de amargura. Porque você vai ficando amargo. Você vai ficando amargo, porque assim, a sua sede de justiça, ela é coisa de doido. Então você vai aprendendo a ficar esperto. E você vai ficando até próspero por ter ficado esperto. Você vira presidente de denominação por ter ficado esperto. Você vai virar um homem que vai falar para o mundo inteiro porque você ficou esperto e está chamando isso de sabedoria. E é interessante que, na verdade, o mundo dos heróis da fé é o mundo da perdição, né? O mundo dos perdidos, dos errantes, daqueles que, quando acertaram, nem estavam procurando acertar, eles só estavam procurando ser justos. Né? É daqueles que têm Deus como fonte. Mas aqui a gente entra por uma questão que é letrística e nem por isso menos espiritual, que é uma questão do escritor, que ele vai dizer assim: nenhum de vocês seja faltoso ou profano como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um repasto. Olha como que o discurso da fé, a mensagem da fé, vai se tornando uma tradição que vai sendo até injusta com as origens. Né? Por exemplo, o que o escritor aos Hebreus faz em relação à história de Esaú é o que a gente faz em relação à história de Sodoma. Nós acreditamos que Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade, que é uma das grandes mentiras que viram pregações nossas. Nós acreditamos que Israel pecava muito no tempo dos juízes, porque naquele tempo não tinha rei Israel e cada um fazia o que bem entendia. Que é uma tradição que não condiz com a verdade. Nós acreditamos que só porque lá em Marcos está escrito que a gente deveria orar impondo sobre os enfermos as mãos e ungindo-os com óleo, estava falando de uma situação média daquela época, que a gente então agora tem que fazer a sexta-feira do óleo ungido. Nós acreditamos que Esaú perdeu alguma bênção, e esse que é o nó do texto, né? Deus nos tolera até nas nossas tradições que viram pregações, porque qualquer pessoa que for na história original de Jacó e Esaú vai descobrir, primeiro, que o Esaú chorou, o Esaú queria a bênção,
o Esaú cria um monte de coisa, mas na história em si, é isso que quem tem fome e sede de justiça precisa aprender a lidar. Porque justiça é você ir nas origens das coisas. Justiça é você entender que até dentro do texto bíblico o escritor está cometendo enganos de ordem psicoespiritual e tradicionalístico. Por exemplo, Jacó e Esaú, e isso foi avisado para o pai e para a mãe. Rebeca está grávida dos dois bebês, parecendo os nossos cultos dos últimos domingos, guerreando em plena barriga de mamãe. Aí a Rebeca, com aquela aflição toda, Deus fala para ela, olha, tem 2 povos dentro de você. Aí Deus não estava nem falando mais dos indivíduos, Deus estava falando de história, da história do que aconteceu com os outros. 2 povos há no teu ventre e o mais velho servirá ao mais moço. Deus não está falando nem de Jacó e nem de Esaú. Mas olha só, Deus fala. Deus fala na sua santidade. Ó. Segui a paz com todos e a santificação. Não foi Deus que falou? Quando Deus falou, você acreditar em Deus é perigoso, que você vai ter muito deboche na sua cara, muitas cuspidas, muitas defecadas, muitas zombarias, mas a única firmeza que você precisa ter é Deus falou. E o que Deus falou com o casal? Que 2 povos havia no interior daquela mãe e que o mais velho ia servir ao mais moço. Só isso que Deus falou. Pronto. Essa frasezinha de Papai do Céu já vira um inferno, que virou uma tradição, que vira pregação. Porque quando os meninos crescem, e aí os meninos já nasceram tarimbados. Porque Deus falou do que Deus ia fazer com aqueles 2. Mas aí pai e mãe começam a fazer. O que você vai ter dali? O mais velho nasceu bonitão e logo virou o amor da vida do papai. Ele virou caçador, menino peludo, tinha todos os traços do Oriente Médio, dos beduínos, né? Menino macho, peludo, pelo vermelho, caçador, poderoso. Isaac adorou, né? E o outro é o mais novo, ele só nasceu mais novo, mas disse que nasceu segurando a perninha, mas isso é um fenômenozinho qualquer que dá com um bebê, mas só porque Deus falou, você já começa a surtar com a realidade. Aí Deus falou, mais novo, nasceu segurando a perna do mais velho, safado, esperto. Aí colocaram o nome de Jacó, que Jacó lá no Ugarítico significaria amigo, mas na tradição de Israel, Jacó passa a significar enganador. Quer dizer, até o nome do menino passa a ter um significado letrístico, um significado sociológico, enganador. Aí, beleza, os meninos crescem, tornam-se adolescentes, e aí lá vem a tradição maldita de pai achar que tem que transmitir bênçãos espirituais sobre a vida dos filhos. Isso é uma tradição. Nem a de Noé, que a gente fala tanto da maldição de Noé, o Noé não amaldiçoou ninguém, porque Deus não deu a homem poder nenhum de amaldiçoar depois que o filho dele faz a covardia com ele quando ele estava bêbado, e na hora que ele acorda irado, eu já vi profetas assim, a gente vê o profeta Samuel profetizando com ódio, porque o Samuel gostava de Saul, e Saul fazia tudo errado, aí Deus falava, Samuel, vai falar contra Saul, aí o Samuel ia falar contra Saul cheio de ira. A ira era do Samuel, mas a palavra era de Deus. Aí Jacó, o quê? Meu filho mais novo viu meus bagos? Na hora que ele tem aquela somatização da decepção dele, ele tem uma visão do futuro, maldito é o Canaã! Porque ele intuiu, quem vinha comigo diante do dilúvio está gostando daquela vida ruim. E isso vai recair no filho mais novo de quem fez isso comigo. E aí vem os nossos pastores e falam que africanos são descendentes de ancestral amaldiçoado, mas o que Noé viu foi muito específico. Ele viu que Canaã, onde hoje é Israel e Jordânia, portanto nada tendo a ver com África, seria formado por um povo amaldiçoado que iria curtir a vida diante do dilúvio. Com toda essa maldade que a gente está vendo aí, não sei se vocês estão acompanhando uma série do Fantástico, que são colocar meninas de 13 anos para fazer baixarias em lives. A menina de 13 anos cortando o próprio peito, sendo subjugada por um homem de 20. Está na moda. Isso são os tempos pré-diluvianos. Por isso que Deus falou que ele não iria mais destruir a terra com água, mas ele vai ter de destruir com fogo. Porque essa gente vem para os nossos cultos adorar o Senhor de todo o coração. Né? Aí,
dizer que Noé, o Noé amaldiçoou. Noé não amaldiçoou ninguém. Deus não deu ao ser humano caído nenhum o poder de amaldiçoar, e muito menos a pai e mãe. Ai, daqui quando mãe fala, acontece. Isso são as nossas tradições, que quer colocar a mãe acima de Deus. Até para nos garantir dessas tradições de maldição de pai e mãe, é que Deus em pessoa esteve aqui, lá na antiga terra dos cananeus, e disse: quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Para dizer, para de ficar com medo de maldição de pai e de mãe, seu compromisso é comigo. A maldição é você. A maldição é você fingir que eu não falei. A maldição é você fingir que eu não falei com você e falar, ai, que eu tenho que respeitar pai e mãe. A gente transforma o mandamento de honrar pai e mãe em maldição contra a nossa vida, né? Não. Tu obedecer a Deus o quê? Deus tem princípios, ele diz que eu tenho que obedecer o pai e a mãe. Não, Deus diz que você tem que obedecer a todo mundo, só depois você está obedecido aí. O que a gente precisa entender é isso, que não existe essa maldição. Aí os meninos crescem, né? Jacó e Esaú. E isso dá um problema no relacionamento de Isaac e Rebeca, porque você vai vendo que os dois estão um casal de velhos amargurados, cansados. A Rebeca faz tudo o que o Jacózinho quer, porque ela é mulher, ouviu Deus falando que o mais novo mandaria no mais velho. O povo mais novo não era o menino mais novo. O povo que viria do mais novo iria ser mais próspero historicamente do que o mais velho. Porque tanto Jacó quanto Esaú formaram dois povos muito prósperos. Tudo que temos de Esaú hoje são as ruínas de Petra, né? Lá dos idumeus, dos edomitas. Petra está lá com as suas ruínas imponentes e poderosas. Foi daquilo que nós estávamos falando. De Esaú só vai sobrar ruínas, patrimônio histórico da humanidade, Petra. Por outro lado, Jacó, o menino mais moço, realmente prevaleceu. Israel está aí até hoje. Um bando de Jacózinho enjoado, mas a palavra de Deus se cumprindo. Né? Mas o que eles fazem? Pegaram a palavra de Deus que foi dita sobre um povo e individualizaram. Aí vem essa história de a mulher ajudar o filho mais novo a enganar o irmão e usar o pai para fazer isso. Vestiu o menino lá de um monte de coisa peluda para o pai abençoar o filho errado. Tudo babaquice, que se aquele momento de bênção não tivesse acontecido, a palavra de Deus não muda, porque Ele é quem vela sobre a sua palavra para cumprir. O resto tudo é história de papai e mamãe enganados, cheio de tradição, cheio de chatice. E aí é que acontece essa história de o Isaac ter abençoado a pessoa errada, tudo história da fantasia da cabeça deles. E aí o Esaú tinha aquela tradição, eu sou o irmão mais velho e tal, aí o Jacó, toma aqui uma sopinha, você está cansado? Toma uma sopinha para ficar com a sua bênção. Bobeira, porque o Jacó já nasceu com a bênção. Ele não precisava trocar nada com ninguém. Ele seria o filho mais novo que iria prosperar sobre o mais velho, generacionalmente. Aí o que acontece? Aquele evento que é uma alucinação são os nossos bichos papões. É bicho papões ou bicho papões? Bicho papão no coletivo. São os nossos muitos bichos papões que a gente vai construindo vida fora. Quais são os nossos bichos papões? A gente quer porque quer que Deus seja o patrão do nosso casamento. Aí eu gosto muito do meu marido, mas estou vendo que ele não presta. Não, Senhor, mas foi o Senhor que me fez casar com ele. Eu não aceito. Eu fico assim, oi? Nunca te falei nada sobre isso. Está com medo do quê? Eu sou contigo. Essa é a promessa que eu tenho. Agora, com que você está casado? Para com esse bicho papão. Não é que família é projeto de Deus. Mas meu pai está me abusando. Não, perdoe seu pai. Vá para uma terapia chamada constelações familiares, porque você tem uma ligação com o seu pai, porque o sangue dele te entrou naquele abuso e agora vocês não conseguem mais desvincular um do outro. Terapia de constelação familiar, usada pelo Poder Judiciário para fazer pessoas em situação de abuso manterem nos seus abusos ou se sentirem culpados porque não conseguem perdoar quem abusou. É isso que é santificar-se, afastando-se da graça de Deus e entregando-se à desgraça das autoridades humanas. E aí são os nossos bichos papões. A gente vai ficando igual a Esaú, porque o Esaú chorou, quis, pediu uma bênção que não existia. Que a bênção já estava dada quando ele era feto. Deus falou assim, o mais novo, o mais velho, você virá o mais moço. Aí ele estava, perdi minha primogenitura. Ele nunca teve.
Porque primogenitura, isso é bobeira, isso é coisa de romano. O por cima pega o que está por baixo. O rico faz o pobre de passivo. Isso é coisa de sexualidade romana. O mais velho manda no mais moço. O irmão mais velho está autorizado a espancar o mais moço. Essa mesma mulher que eu estava falando com você aqui, como é que ela foi criada? A mãe fala aqui, ó, tem o irmão mais velho aqui, ó, tô saindo, então quem incomodar ele tem autorização para bater. O que ele fazia com essa mãe, quando ela era criança? Ele apertava o pescoço dela até ela desmaiar, para ele não ter trabalho com ela. Ela acordava, ele enforcava ela para ela desmaiar. Ficava assim o dia inteiro, ela desmaiava e voltava o dia inteiro. Porque a mãe tinha dado autoridade ao irmão mais velho para cuidar da casa enquanto ela saía para trabalhar. Que amor de mãe, né? E seguir a paz e a santificação é seguir a voz de Deus, não é seguir essas relações familiares adoecidas e ainda reforçadas por constelações familiares. Então Esaú, isso tudo que o escritor aos Hebreus está narrando, é um bicho papão do Esaú, tadinho, ele não perdeu nada, tudo deu certo, tanto é que dali para frente, né, o Jacó passa a fugir do Esaú, com medo do Esaú matá-lo. Que era do bicho papão familiar, um irmão passou a odiar o outro. Só que depois, não sei se vocês já leram essa história, quando o Jacó está lutando com o anjo, é porque ele está assim, hoje meu irmão mais velho me mata, hoje eu vou morrer. Então ele está lutando, eu mato qualquer um, lutando contra um cara morrendo de medo de ser morto por Esaú. Aí ele manda uma comitiva de um monte de presentes para o irmão Esaú. Quando chega lá, o que é isso, meu irmão? Nada me tem faltado. O Esaú, podre de rico, foi encontrar com o Jacó, que teve uma riqueza muito penosa. E no final das contas era tudo bicho papão. Mas o que as nossas tradições fazem? Faz o escritor da carta aos Hebreus. Para exemplificar o que é a raiz de amargura, traz para nós um exemplo de uma coisa que na realidade não aconteceu. Esaú não perdeu bênção nenhuma. Esaú sempre foi um abençoado. Esaú sempre foi um homem próspero, um homem diligente, um ser humano correto. Né? Como muitos seres humanos que eu conheço que não têm vocação nenhuma para Deus, são seres humanos muito corretos, pesquisadores, cientistas, produtivos, empresários, empreendedores, com um coração cheio de bondade para distribuir. Era o Esaú. A bênção que ele não perdeu porque ele nunca teve, era essa questão de que ele não foi eleito para que dele viesse aquelas pessoas que iriam testemunhar o reino de Deus para a terra, mas ele era de Deus. O Esaú era de Deus. Porque ele creu em Deus por meio da fé de Ismael. Que o Esaú, né, a descendência de Esaú, foi se misturando com os descendentes de Ismael, que todos, no final das contas, eram filhos de Abraão, no sentido genético do termo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que na nossa prudência de não nos afastarmos do Senhor, a gente não precisa ficar preso nem nas questões escriturísticas. A gente tem que parar de pegar Esaú como exemplo de alguém que perdeu bênção, porque no final das contas Esaú nunca perdeu bênção nenhuma. O que tinha aqui em Esaú era um axioma criado, era um nível de consciência. É assim que se trata as coisas. Nesse sentido eu perdi a bênção. Eu quero a bênção, tadinho. Ele chorou tanto, sinceramente, por uma coisa que ele não tinha perdido. Eu quero pegar esse nó que tem no texto bíblico. Em dois textos, em dois versículos, ele está falando da importância da santificação para a gente não deixar criar raiz de amargura. E em dois textos ele traz um exemplo de uma coisa que não existiu, que não aconteceu. E quantas coisas da nossa vida são assim, né? Deus promete para a mãe, olha, teu filho nasceu carimbado. Aí, porque Deus falou que esse menino já vira a doença da mãe antes dele nascer. Porque Deus falou que tinha um menino assim. Aí pronto, aí o menino já nasce adorado, já nasce justificado. Ele vai virando tudo quanto é coisa ruim. E aí vai criando um monte de assombração. Ai meu Deus, eu não ouvi a voz de Deus, está tudo errado, não sei o que. Igual a assombração da cabeça do Davi, né? No caso de Davi, sim. O profeta foi lá falar para ele uma coisa que já ia acontecer. No caso de Israel no deserto, sim. Eles iriam ficar 40 anos no deserto de todo jeito. Só que quando eles ficam amargos e zombam de todas as bênçãos de Deus, vocês vão ficar 40 anos. Aí sim, aí gerou um nó na consciência deles. E aí foram 40 anos amargos. E nenhuma daquelas pessoas, né, daqueles 38 homens que duvidaram,
entraram na Terra Prometida. Mas isso são as oficialidades, porque muitos velhinhos caquéticos entraram na Terra Prometida porque não eram pessoas oficiais. Porque não foi só na época de Elias, não. Em todo o tempo, ainda hoje, Deus reservou para si 7.000 que não se dobram. Eles nunca vão ficar famosos. A gente nunca vai saber quem eles são. Mas eles não negam fogo. E é legal se encontrar com essas pessoinhas por aí. Igual esse meu contato com a história da Monique. Da gente tão interessante. Tem uma lá de Santa Catarina. Eu até coloquei nas minhas postagens um videozinho dela. Uma mulher de Deus. Pode não ter recebido o que muitos aqui receberam, mas ela não nega fogo. Mulher cheia do Espírito Santo, uma gracinha. Menina dedicada, ela tem uns 8 filhos, né? E aí ela começou a me contar coisas. Oi, irmão Alexandre. Foi contando coisas. Ela se identifica lá na internet como Nina. Tá lá hoje num dos meus posts, um link do vídeo dela. E de repente ela não tem a revelação que muita gente aqui tem. Já falei da pastora Nadir, né? De repente não tem a percepção dos próprios dons que muitos aqui têm e não fazem o que ela faz. E aí, a raiz de amargura tem a ver com isso. Que é, inclusive, a gente não ficar criando moralismo em cima daquilo que não aconteceu. Porque, por exemplo, zombarmos de Esaú, por exemplo, o escritor aos Hebreus está perdoado. Era a percepção limitada que ele tinha, porque ele era escritor bíblico, ele não era vice-deus. Né? Temos privilégios melhores do que ele. Olha que era um escritor ou escritora ousado. Disse os estudiosos que o livro de Hebreus não tem autor porque foi uma mulher que escreveu. Então eles jamais deixariam identificar um livro escrito por uma mulher, que é interessante, é a única epístola de quem a gente não sabe a autoria. Aí as pessoas especulam, acho que foi a Priscila, porque quem escreveu dava na mesma turma do Paulo. Mas se fosse o Paulo, alguém poderia, foi o Paulo, mas não. É alguém ali do círculo de Paulo, provavelmente era a Priscila, que era mais poderosa em palavras e entendimentos, mulher grega que era, né? Mulher de Áquila. Mas seja quem foi, seja como tenha sido, a escritora ou o escritor, eles eram escritores. E era uma escritora ousada porque ela chega e fala assim, que isso, gente? As pessoas do santuário não são dignas de estar neste santuário aqui, porque aquele deles lá, com ouro, incenso, mirra, que até os fundamentos eram de pedras preciosas, aquilo é nada perto da glória que a gente carrega, diz o escritor ou a escritora aos Hebreus. Ainda assim, com toda essa arte filosófica grega para escrever Hebreus, a pessoa caiu no conto da tradição, que é achar que Esaú perdeu uma bênção. E Esaú não perdeu bênção nenhuma, ele foi tão abençoado o indivíduo. Os edomitas, né? Não sei se você sabe, o Herodes era um descendente de Esaú. O Herodes que matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Esse sim, esse nem perdeu bênção, porque nem bênção ele tinha. Maldito. Os Herodes todos, né? Os heróis. Herodes vem lá do latim, né? Os heróis. Eles eram descendentes de Esaú. Povos que não existem mais. Mas o indivíduo Esaú nunca perdeu nada, ele foi bênção. Porque se Deus faz gêmeos no ventre de uma mãe, os gêmeos já eram abençoados. Ainda que a bênção de Deus nos escandalize, como Deus preparar Gomer para casar com Oséias, mas tudo veio de Deus. Que foi a gafe que o profeta Oséias não conseguia entender. Essa mulher que teve essa vocação, esse escândalo que teve essa vocação, puxa, Oséias, você não conseguia entender. E quem entenderia? Nós hoje não entendemos. Mas quem entende essas coisas, aí você quer seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é você entender assim, cara, até os infortúnios que Deus permitiu que me acontecesse, foi Deus que permitiu. Por isso que quando Deus falou da mulher cananeia, ele falou assim, eu nunca vi uma fé como essa, porque a mulher cananeia está assim, eu como cuspe teu, eu como farelo teu, eu como qualquer porcaria tua, porque tu és Deus, a tua porcaria é melhor do que as nossas preciosidades. Aí Deus ficou esfrangalhado. Porque o povo de Deus não consegue entender isso não. O povo de Deus, não, tem princípio da família, princípio disso, princípio daquilo, princípio da pureza, princípio da santidade, o princípio do pai fazer isso, mãe tem poder de amaldiçoar filho.
os filhos de Deus. A Canané, não, de Deus vale até farelo, meu filho. Essa é a herdeira do reino de Deus, né? Por isso que Jesus vai naquelas coisas que a gente não valoriza. Ele fala assim, qualquer que der a vocês, nem que seja um copo d'água a beber, porque entenderam que vocês são profetas, esse cara que te deu água a beber vai receber galardão de profeta. Não é porque ele te deu um copo d'água, não é porque ele te identificou como profeta. Olha quantas coisas lindas que a gente não valoriza, a gente não gosta disso não. Né? Mas, a gente não compreende. Que isso é o galardão. Entender essas coisas e se deixar entumecer pela loucura da pregação do Evangelho, porque é uma loucura. Mas que o Senhor nos abençoe. Que se de um lado a gente santificar-se aqui hoje significa sermos separados, inclusive, das nossas conveniências aqui. E Deus queria muita gente apaixonado, fome e sede de justiça, não de musiquinha de Fernandinho, mas fome e sede de justiça, assim. Cara, esse mico eu pago porque eu sei que esse é o princípio do Espírito que habita em mim. Porque se isso não servir para nada, vai servir para me aprofundar no que é ter fome e sede de justiça. Mas sempre serve, nada é perdido. Por outro lado, a gente tem de tomar cuidado para não ficar amargurado com essa crítica, mas não usar mais Esaú como exemplo disso, porque Esaú foi abençoadíssimo. Quem perdeu a bênção foram os escribas e fariseus. Quem perdeu a bênção foram os judeus dos dias de Jesus. Esses perderam a bênção. Trocaram a bênção pelo Império Romano. Quem perdeu a bênção foi o cristianismo, que trocaram a comunhão de Jesus com as muitas eclésias reunidas em casa por um império que instituiu o cristianismo. Quem perdeu a bênção é pai e mãe que quer que a escola pública se torne escola com princípios cristãos. Esses perderam a bênção. Ninguém seja faltoso e profano como estes, não percamos a bênção. Amém?